Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o óleo resina e o óleo essencial de copaíba. São diferentes e às vezes a gente até confunde quando compra ou quando vê sobre as propriedades deles. Então, nesse vídeo, que é o 20º dessa série de 49 óleos essenciais que eu venho trazendo aqui, especialmente com a ênfase na psicoaromaterapia. Então, hoje eu vou falar da copaíba, que é super brasileira, é extraída principalmente da Amazônia. Então a gente tem um óleo essencial, um óleo resina muito rico, com várias propriedades terapêuticas, e é bem legal a gente saber um pouquinho mais sobre ele. Depois, num segundo vídeo dessa semana, eu faço um exercício de sintonia com esse óleo essencial, com a identidade olfativa, com aquilo que ele nos convida a trabalhar, pensando no aspecto mais da psicoaromaterapia. E aí, esse vídeo, então, a gente pode fazer exercício inalando uma fita olfativa o aroma do óleo essencial, do óleo resina de copaíba, ou então simplesmente entrando na sintonia do que ele nos convida a trabalhar. Não me conhece ainda, meu nome é Patrícia Moreira Moura, eu sou psicoaromaterapeuta e faço aqui nesse canal algumas publicações semanais sobre esse tema da psicoaromaterapia e tenho feito essa série dos 49 óleos essenciais. Aproveita, já te inscreve no canal, se tu não tiver inscrito ainda, e ativa as notificações para que quando fizer um vídeo novo apareça e para ti possa acompanhar, então, ao longo desse período que a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre cada um desses óleos essenciais. Falando então um pouco sobre a própria história, né, a origem e como ela foi descoberta no sentido de ter propriedades medicinais e passar a ser usada também na aromaterapia. Tem registros de que a copaíba ela já era usada no Brasil bem antes da colonização portuguesa, inclusive os próprios índios, os povos originários daqui, né, eles percebiam que os animais se esfregavam no tronco dessas árvores da copaíba e da copaibeira, né? E quando tinham algum ferimento, então eles começaram a prestar atenção e fazer a mesma coisa e identificaram então, puxa, realmente tem propriedades que esses efeitos cicatrizantes e anti-inflamatórios, outros efeitos medicinais dessa resina que sai do tronco da árvore e que os animais já usavam, os índios começaram a observar, fizeram o mesmo, então isso depois foi estudado e hoje tem inúmeros estudos científicos comprovando os efeitos, os benefícios não só do óleo resina, mas de componentes específicos desse óleo essencial presente no óleo resina da copaíba. Eu já vou explicar a diferença entre um e outro também. Então, inicialmente, esse era uma substância, né? Era um óleo essencial, um óleo resina utilizado para tratar doenças de pele, picadas de inseto, e depois foram sendo observadas outras aplicações, principalmente em relação à cicatrização de ferimentos, diferentes tipos de ferimentos. Então, além dessa indicação dos pajés como um anti-inflamatório poderoso, aí os estudos começaram a apresentar diversas propriedades desse óleo de copaíba, sendo utilizado desde as questões respiratórias para tratar bronquite, até doenças de pele, úlcera, sífilis, enfim, curar feridas. Aí entrou uma gama muito maior, um espectro muito maior de propriedades terapêuticas desse óleo essencial. Segundo as informações da Embrapa, né, no site da agência Embrapa, a copaíba tem 28 espécies catalogadas, onde 16 delas são endêmicas do Brasil, principalmente no bioma amazônico e no Cerrado, onde são encontradas em terra firme e também terras alagadas. Acontece de ter essa planta, né, a copaibeira, em diferentes regiões do país, não só na Amazônia, mas a produção do óleo de copaíba ele é mais realmente da própria Amazônia. Então a gente conhece e tem acesso a esse óleo vindo da própria Amazônia e é um óleo brasileiro. Então, as espécies elas são consideradas produtoras do óleo resina, tem popularmente essa utilização medicinal. E já também é muito usado na indústria cosmética, pelos efeitos regeneradores da pele, benefícios diversos, então ela já é bem conhecida, tanto na indústria farmacêutica quanto na indústria cosmética. Sem falar do uso popular, que é utilizado, como eu já tinha comentado antes, em diversas enfermidades, principalmente ela é conhecida com esse efeito anti-inflamatório, ela é bem utilizada como referência nesse aspecto, e também gastroprotetor, analgésico, antitumoral, aí tem estudos que já vêm comprovando esses efeitos
do óleo de copaíba. A forma de extração é feita quando é feita de uma forma sustentável, que não acaba com a árvore, né? Porque uma coisa é destruir ali, quebrar o tronco para tirar o óleo de dentro dele, mas a forma sustentável seria fazer uma perfuração, então não mata a árvore, não tira ela dali do ambiente, faz isso apenas extraindo o óleo que sai de dentro dela, como se fosse uma seiva. Fazendo uma analogia com o corpo humano, seria o sangue, né? Seria aquela seiva mesmo da própria planta. E por isso, dentro da psicoaromaterapia, a gente também vai pensar no efeito como se a gente estivesse ali tendo acesso a aquilo que é mais, é o líquido vital, assim, né, da planta. É aquilo que mantém ela protegida, aquilo que mantém ela nutrida, e tem um aspecto muito de alma da planta mesmo, assim, por ser a seiva dela. Então, é extraído do óleo. E qual que é a diferença? Eu comentei no início, né? Óleo resina é um e óleo essencial é outro. Então, a diferença básica é, o óleo essencial, ele está presente dentro do óleo resina. O óleo resina é aquele que é tirado do tronco da árvore, para ser comercializado, ele passa somente por uma filtragem e é envasado e comercializado. Dentro do óleo resina tem cerca de 80%, isso pode variar de 50%, 60%, 70%, 80%, então não é fixo esse percentual, mas existe um percentual dentro do óleo resina que é do óleo essencial. Então, além do óleo essencial, no óleo resina, a gente tem outros componentes químicos que são resina da própria copaibeira. Então, ele é uma combinação de elementos do óleo essencial com essas resinas. E daí o nome que leva esse produto é óleo resina de copaíba. Diferente quando a gente vai comprar, por exemplo, o chamado óleo essencial de copaíba, é aquele óleo que já passou por um processo de destilação e separação. Então, tira daquele óleo que é extraído da planta, tira daquele óleo resina, somente o óleo essencial, e ele fica ali purificado, ele fica separado. É um processo de destilação. Então, existe essa diferença. Aí vai dizer, quais são os benefícios, as propriedades, qual que é melhor? Vai depender porque a própria resina da copaibeira, né, da copaíba, ela também tem propriedades que são terapêuticas. Então, dependendo do objetivo, do uso, dentro do óleo resina tem o óleo essencial e mais as resinas. Então, pode até ser melhor a sua aplicação. Mas só para diferenciar e a gente saber, são distintos. Isso vai aparecer também no sentido de comercialização, né? Que às vezes a gente vê ali no frasco óleo resina ou óleo essencial, eles vêm em quantidades diferentes, preço diferente, e o que é um, o que é o outro. Então, basicamente, essa é a diferença. Então, a gente tem ali no óleo resina, em torno de 80% do óleo essencial e 20% de outras resinas. Já o óleo destilado, ele é, então, passa por essa purificação e a gente vai ter uma outra composição, né? Mas os dois são da Copaiba officinalis, que é o nome científico, e, enfim, da mesma origem, vai ser da mesma planta, vai ter as propriedades cicatrizantes, enfim, todos os efeitos aqui que eu comentei, a gente vai encontrar em ambos. E, claro, no caso do óleo resina, ele tem, além do óleo essencial, ele tem as resinas também, então vai estar de uma forma mais completa, vamos dizer assim. Então, esse é um aspecto que eu queria trazer aqui, pensando nos efeitos mais de uso físico. E daria para falar também sobre a composição química, entrar um pouco mais nessa linha, né, de explicação, mas eu gostaria de trazer, antes de finalizar esse vídeo rápido sobre a copaíba, de um aspecto que se trabalha na psicoaromaterapia, quando a gente escolhe esse óleo essencial num processo, num ciclo terapêutico. Como ele trata muito das feridas, tanto físicas, né, nossas, né, pensando num organismo humano, e também da própria planta, da própria árvore, ou dos animais que faziam uso nos seus ferimentos, ou daquela população indígena que descobriu ali e começou a utilizar, e depois isso ficou sendo popularmente conhecido e amplamente usado até hoje. Então, vamos pensar nisso, trazido para a psicoaromaterapia. É um óleo essencial que se trata
cicatrização, trata também tumor, câncer, porque tem estudos já indicando esse efeito, trata inflamações, trata dores, tem tantos benefícios que quando a gente pensa na psicoaromaterapia, a gente pode enxergar esse óleo essencial com um potencial riquíssimo de regeneração, de cicatrização das nossas feridas mais profundas, daquilo que está muito na nossa alma mesmo, no sentido de dores que são, às vezes, que a gente não tem nem consciência. E também um aspecto de firmeza, de proteção, no sentido de trazer ali um limite, uma barreira também para aquele elemento que pode ser um agressor e que que está no meio externo. Então, excelente óleo essencial como suporte no processo terapêutico, naquele momento que a gente está percebendo ali a existência de uma ferida profunda e que às vezes até não sabe qual óleo essencial melhor para começar um processo terapêutico, né? Você vai começar com uma limpeza, você vai começar dando um pouco mais de conforto, de relaxamento. O óleo de copaíba, ele é tão rico em suas propriedades e ele faz esse trabalho de acesso e cicatrização naquelas feridas que são bem profundas, que poderia ser uma boa escolha quando a gente pensa em um tratamento de psicoaromaterapia, onde precisa dar aquele suporte para a pessoa poder lidar depois com as situações mais pontuais, né? Então, nesse sentido, é só uma dica, só uma sugestão, claro, caso a caso, isso vai ser estudado, mas fica aqui uma ideia de um processo terapêutico onde a copaíba cabe muito, muito, muito bem dentro da psicoaromaterapia. Tem várias formas de usar, uma delas seria pela inalação, né? Um colar difusor, vai ficar sentindo ali o aroma, as moléculas daquele óleo essencial através da inalação, e outras que funcionam muito bem seria utilizar numa base carreadora de um creme neutro ou de um óleo vegetal e aplicar sobre determinados pontos da pele e pensar o que naquele momento precisa mais dessa regeneração, né? Para que parte do corpo ligado ao emocional cabe levar essa informação de cura, de cicatrização, de regeneração, enfim. Espero que tenha sido algo construtivo aqui para ti, tenha trazido alguma informação complementar ou tenha esclarecido algo nesse sentido em relação ao óleo resina, ao óleo essencial e também dos seus benefícios na psicoaromaterapia. Se gostou, deixa aqui o teu comentário também e a gente se vê no próximo vídeo fazendo a sintonia com o óleo de copaíba, que é bem especial. Até lá!